convite este ano é: Jesus chamou os que queria e foram ter com eles. Eu pergunto-lhe, em jeito de desafio, de que forma é que este chamamento também pode ser ouvido neste tempo de pandemia? Este tempo de pandemia dificulta, desafia, proporciona uma maior escuta, uma maior propensão à escuta. Como é que entendem que este contexto pode ajudar ou não a que esta semana a Igreja, e no geral, concretamente, se possa olhar para a vocação e também para os seminários? De facto, celebrar a semana dos seminários num tempo de pandemia, um pouco à semelhança daquilo que aconteceu na Semana das Vocações, no tempo pascal, e esse sim foi em quarentena, ainda foi um pouco mais grave, mas agora também a aprender a lidar com aquela nova normalidade provocada pela pandemia é um grande desafio, de facto. Sobretudo, como é que hoje se pode ser voz do chamamento de Jesus para que haja novos presbíteros, para que a vocação sacerdotal seja escutada e apareça como resposta dos jovens, uma vez que eles, segundo o sínodo dos bispos sobre a fé, os jovens, a fé e o discernimento vocacional, continuam a sentir o fascínio por Jesus. Mas como é que chega este chamamento de Jesus através da voz da Igreja e nas comunidades aos jovens? De facto, aquilo que se tem vivido como o desafio de reorganizar as celebrações, de ver como é que a catequese se há de desenvolver entre as paróquias e o papel das famílias, entra aqui também a questão vocacional. Uma vez que se diz em teoria que a questão vocacional é transversal a toda a pastoral, mas isso é em teoria, porque na prática, depois com a criatividade e a coragem, teremos que usar os mesmos meios que hoje serão possíveis de atuar para chegar aos jovens. É claro que toda a Igreja tem que estar alerta e fazer sinergias para que tudo isto aconteça. E penso que está a acontecer. E esse palco comum e essas sinergias concretizam-se também nas plataformas digitais? Sem dúvida, sem dúvida. A organização da Jornada Mundial da Juventude está a acontecer. Não é sempre possível reunião presencial, mas o WhatsApp é uma grande forma de comungar com aquilo que está a acontecer, um lugar de partilha. Partilha-se não só aquilo que está a ser feito, mas também às vezes aquilo que nos impede de ir mais além, mas comungamos das mesmas possibilidades e limitações. Pode-se dizer também que a Igreja está a fazer um caminho sinodal, não é? Aconteceu há poucas semanas aquele encontro nacional de formação de agentes pastorais, já foi o segundo, e as pastorais das vocações, da família, da juventude, do ensino superior, estão a fazer um caminho que se pretende que seja mais um caminho de processos, de acompanhamento, do que propriamente da existência de setores que faça cada um aquilo que por si acha que deve fazer. Eu penso que isto já é, de certa forma, uma resposta ao sínodo e àquilo que se pretende, para que, de facto, a voz, o chamamento de Jesus chegue e para que as pessoas sejam e se sintam atraídas e acompanhadas por ele, através da mediação e dos mediadores que estão na Igreja. Quando falamos em pastoral, no termo pastoral, corremos o risco de quem está fora deste circuito eclesial não o perceber bem. Podemos pensar na pastoral mais como um acompanhamento, como uma presença? Eu estou cada vez mais convencido que a relação e as experiências da vida cristã têm que ser mesmo um acompanhamento personalizado, porque já percebemos que o grupo é importante, as assembleias são importantes, as massas, já lá vai o tempo delas, não é? E cada vez mais se sugere o encontro personalizado. Ora, parece surpreendente, mas é verdade, e já é há muito tempo. A possibilidade de fazer o Zoom ou uma videoconferência já existe há muito tempo, só que não era tida em conta, porventura, nesta possibilidade de nos ligarmos com alguém e de estarmos num diálogo. Ainda que sabendo que nas redes sociais há muitas novidades e muitos problemas, é verdade, que é preciso gerir. Porém, é uma possibilidade real de estar em contacto, em diálogo. Do outro lado está aqui outra pessoa a falar comigo, a olhar para mim. É verdade que não é o mesmo que seja presencialmente, mas há um encontro. E temos que explorar cada vez mais a possibilidade do encontro personalizado através destas plataformas.
E falava de vocação nestas plataformas e estendendo um bocadinho até ao âmbito digital, às redes sociais, aos sites, onde muitas vezes se encontra apenas uma informação mais institucional e não tanto pessoal, são lugares apetecíveis para se falar de vocação? Estes lugares, estes fóruns, como o Zoom ou outras plataformas, não é verdade? Eu diria que os sites não bastam. Eu diria que são cartões de visita, são contentores de informação básica e permanente, que servem para os interstícios dos encontros. Também diria que os encontros presenciais terão que ser realizados, são necessários, a certa altura, porque o contacto humano é muito importante. Estas plataformas digitais para encontro personalizado ou até em grupo podem também preencher lacunas, tendo em conta que a vida das pessoas hoje se tornou tão complicada, enquanto que o encontro presencial demora muito a programar e para acontecer ele deve ser bem cuidado, bem, o encontro online é possível de preencher no tempo em que os encontros presenciais não podem acontecer. Portanto, isto quer dizer que se pode fazer um caminho processual ainda mais preenchido, mais profundo, tendo em conta a variedade da possibilidade de encontros. Possibilitando depois e abrindo para a concretização presencial, que é onde também, na prática, os encontros podem ser transformadores também. Naturalmente que as palavras trocadas online acabam por acicatar, inquietar, questionar, mas pergunto-lhe depois o encontro presencial, que é por onde também a Igreja se concretiza e a missão de Jesus se concretiza, também é essencial, também é muito importante. Eu diria que é fundamental, é fundamental. Não podemos esquecer que o chamamento de Jesus aos primeiros discípulos foi presencial, foi pessoal, sobretudo. Ele falava às multidões, mas quando falamos de chamamento vocacional, Jesus fazia-o de tu a tu, de pessoa para pessoa. Este encontro presencial, pessoal, tem que acontecer. Não é só um encontro pessoal no Zoom, também é o encontro presencial pessoal. Não basta um encontro também com um grupo de 5 ou 10 ou 15. Tem que haver um encontro de pessoa para pessoa. Vou concretizar, de um padre para um jovem. Esse encontro pessoal tem que acontecer. E até é profilático, não é? Podemos encontrar-nos com outra pessoa com as distâncias devidas e esse encontro acontecer, porque depois é daí que vem o caminho, não é? E Jesus também fez esse chamamento no meio de tantas pandemias, diversos problemas, e portanto isso não o impediu de ir ao encontro e de olhar e de chamar e de atrair e depois sim propor um caminho. Aí já é a resposta do sujeito, não é? O fascínio leva depois a perguntar: eu posso seguir este mestre? Por onde é que eu posso seguir? Quem me pode ajudar? E depois sai daí então o processo. Mas o encontro, diria que o encontro pessoal, presencial, é fundamental. Que pode ser ajudado depois, mediado, com tantas formas de estar em contacto. Dom António Augusto Azevedo escreve numa mensagem dirigida a toda a Igreja, a todas as pessoas de boa vontade, podemos dizer assim, neste início da Semana dos Seminários, que importa promover uma fé capaz de arriscar, uma fé capaz de arriscar naquilo que é também o provisório, o experimentalismo deste tempo, e uma fé capaz de gerar 3 atitudes: gratidão, compromisso e esperança. Pergunto-lhe, Padre António Jorge, no fundo, são atitudes para qualquer cristão. Sim, naturalmente, em geral. Portanto, porque aquilo que os responsáveis, os acompanhadores da vocação protagonizam é algo que é responsabilidade de toda a Igreja. E não é algo que esteja só escrito nos documentos, é algo que a Igreja toma consciência do ser batizado, do ser pertença de uma comunidade e do ser discípulo missionário, utilizando agora a linguagem do Papa Francisco. De facto, gratidão a Deus, porque Ele continua a chamar e a olhar para o seu povo como um povo necessitado de acompanhamento.
o compromisso de todos, e quando se diz todos, é desde o simples batizado até ao bispo que presida uma diocese, e depois a esperança porque Deus não abandona o seu povo. E de facto isso vê-se na presença de jovens, por exemplo, ou adolescentes que estão a acolitar e que sentem uma empatia tão grande por quem está a presidir. Era preciso explorar ainda melhor, no bom sentido, este acompanhamento daqueles dinamismos comunitários, do estar na celebração, do estar na própria catequese, de aproveitar hoje a família cristã como motor da pastoral, como se tem dito, e pôr também a questão vocacional no diálogo entre pais e filhos. É necessário atrevermos-nos, de facto, a provocar, a continuar a provocar na dimensão vocacional, concretamente específica a sacerdotal. Há uns meses atrás recebemos um novo diretório para a catequese que provoca também algumas mudanças, digamos assim, nas propostas catequéticas, nomeadamente enfatiza muito a importância de serem as comunidades a evangelizar e não apenas a figura do catequista. A necessidade também do espaço da catequese sair para fora de uma sala e ser o catequista, o catequizante, peço desculpa, ser-lhe proposto um processo, uma relação, primeiro com Jesus Cristo, mas também com toda a comunidade em que se envolve. Pergunto-lhe se este é também o caminho para o campo vocacional que se quer, para o fazer questionar, inquietar e provocar mais vocações. Sem dúvida, eu a este nível propunha aquilo, entre aspas, muito entre aspas, o que se chamaria um tratado de Bolonha, do processo vocacional, do processo catequético, em que o peso não está tanto na terceira pessoa, que é o catequista, ou o formador, ou seja quem for, mas a relação entre cada pessoa e Jesus. Porque quem se mete ao lado é sempre o mediador, não é? É uma espécie de gestor de uma aprendizagem, o gestor de uma descoberta, o gestor de um aprofundamento e até de uma decisão depois, última, mas quem é protagonista é o próprio sujeito, por antonomasia costuma-se dizer que é o Espírito Santo, não é? Respeitando sempre estas duas autoridades, que é a autoridade de Deus que chama, porque é dele a iniciativa, e a autoridade de cada pessoa que escuta, que responde e que decide viver um estilo de vida. Quem se mete ao lado será sempre um mediador, um gestor, e, portanto, pode-se falar aqui de um tratado de Bolonha, do processo da descoberta da fé, da descoberta da vocação. E, claro, toda a comunidade contém todos os ingredientes, e se falamos de paróquia devemos falar ainda melhor de diocese, porque cada diocese, como igreja particular, tem tudo o que precisa para ser igreja. Portanto, numa diocese, um sujeito pode encontrar tudo o que precisa para encontrar o seu caminho de felicidade, sem excluir naturalmente a dimensão ad gentes, a dimensão missionária, que também é uma possibilidade que tem acontecido. E aí pensamos também em espaços não apenas eclesiásticos, mas em tudo aquilo que concorre para a vida de uma diocese, de uma comunidade, de uma sociedade. E nesses espaços também é possível descobrir a vocação. Sem dúvida, sim. A vocação começa numa escuta que, desde o coração de cada pessoa, é ao mesmo tempo uma busca, não é? Não podemos dissecar tudo, porque no ser humano a escuta e a busca encontram-se no íntimo. E depois a descoberta pode necessitar de espaços que necessariamente são de parceria, digamos assim, porque a Igreja acompanha os jovens não só dentro daquilo a que se possa dizer a assembleia ou grupo de jovens, mas depois também na relação com a escola, com organismos em que os jovens gostam de fazer voluntariado. Enfim, é a vida, é o espaço da vida, é a sociedade em que a Igreja é chamada a estar, a enculturar a fé, a evangelizar também as culturas, e é neste cruzamento de vida que surge a questão vocacional, a certa altura. Aconteceu há 2000 anos, não é? Falávamos há pouco de processos e falámos também já da organização das Jornadas Mundiais da Juventude e daquilo que está a acontecer com esta Igreja em caminho. Pergunto-lhe se este processo de organização até às jornadas, não olhando apenas para a concretização do evento em Lisboa e em Portugal, mas o processo também em si
pode ser também um despertar vocacional, na forma como tudo é organizado, na forma como se convida à participação, na forma como se envolvem e se distribui toda a organização, pode ser também um convite vocacional à própria organização das jornadas? Sem dúvida, e tenho até testemunhos e experiências de outras jornadas. Deus queira que nesta, em Portugal, também aconteça essa oportunidade dos jovens, quando são convidados por alguém da organização, seja um padre, seja um diretor, a participar na preparação, a envolver-se na antecipação daquilo que é preciso realizar para favorecer a participação dos jovens depois em Lisboa. A certa altura o jovem sente-se de tal maneira útil, sente-se de tal maneira reconhecido na sua pessoa, que ali acontecem alguns links para a possibilidade de um caminho, para a possibilidade de uma profissão, por exemplo, para a possibilidade de uma vocação religiosa. Já aconteceu, por exemplo, numa das jornadas há uns anos atrás, penso que foi a de Madrid, acompanhar um jovem, ou chamá-lo, aliás, para participar na área do jornalismo, num setor da realização da jornada. O que é verdade é que ele, nessa jornada, não só encontrou um espaço de realização pessoal da sua profissão, como, aliás, a pessoa com quem depois veio a casar. Ou seja, tudo isto cria links, caminhos de encontro onde o chamamento do Senhor se esconde, não é? A gramática é esta, é das relações humanas, não é? Eu costumo dizer que quando nos atrevemos a estar, nos atrevemos a envolvermos-nos, bem, pomos-nos a jeitos do Espírito Santo, e é por ali que Jesus aparece a dizer: queres? Vem ver. E depois acontece o mistério da vocação. É um dos aspectos que o Sr. Dom António Augusto Azevedo também aqui reflete. De facto, este fascínio vem do mistério que é Deus que realiza, e é também o próprio ser humano com a sua liberdade que deixa que se realize, não é? Permitindo que, de facto, cada pessoa tenha um lugar no mundo e encontre o seu propósito de vida, que é muito para além deste mundo. É a resposta a um amor ultramundano que nos toca e que nos envolve num processo de salvação. Não é? E o que é que o ser humano pode fazer para... não diria esbater barreiras, mas abrir caminhos entre instituição, seminário e comunidade e sociedade? Sim, as nossas casas de seminários, uma vez que, do ponto de vista institucional, foram sempre referenciadas para formar um conjunto de rapazes que vão ser presbíteros, elas tiveram reservada sempre esta atividade. Portanto, a relação com as comunidades foi sempre sendo uma relação institucional, na relação com os parcos, nas atividades de pastoral vocacional, onde a objetividade da vocação aparece sempre. Ora, hoje em dia em Portugal, concretamente, muitas das nossas casas de seminário estão, não digo que vazias, porque têm outras ocupações, outras possibilidades de atividades. Enviaram os seus seminaristas para experiências interdiocesanas de formação e formação de qualidade, não é? Agora, a Igreja tem nas mãos também um repto que é o que fazer das casas, processos pastorais de acolhimento, de cultura, de modo que outros espaços de encontro aconteçam. Ou seja, aquilo que eram teias ou redes de relação espiritual, pastoral, estão hoje a ser provocadas por outras necessidades que a Igreja tem em mãos e, portanto, podem vir também daí surpresas no contacto com o seminário, com a cultura da vocação, para que as pessoas se encontrem. Naturalmente que os seminários diocesanos, aqueles que têm a responsabilidade de acompanhar, não só nesta semana, mas ao longo do ano pastoral, têm muitas iniciativas de contacto com as paróquias, seja ao nível da oração, ao nível do testemunho vocacional, ao nível também do contributo que se pede às comunidades que deem ao seminário para que se possa formar hoje nos desafios da distância e com os gastos que temos. Eu continuo a achar que o presbítero, o padre, tratando-se da vocação presbiteral, e sobretudo os parcos, têm aqui um papel muito importante.
o padre na sua paróquia é o primeiro testemunho da vocação presbiteral, e no contacto com as famílias, a forma, o seu estilo de vida, a sua alegria, o seu fascínio pessoal também por Jesus, o seu olhar pode também replicar o olhar de Jesus e, portanto, ele tem um papel importantíssimo. Esta relação entre seminários e comunidades tem que sempre que se reinventar. Mesmo que a formação específica para o sacerdócio esteja alocada num espaço para se concretizar, mas nas dioceses tem que haver sempre esta forma de estar em contacto, seja a partir do seminário em família, o chamado pré-seminário, as visitas às dioceses por parte dos seminaristas que estão noutras cidades a estudar e, portanto, tem que haver sempre no calendário, na agenda, pontos concretos de encontro para que as pessoas vejam com seus próprios olhos a realidade da vocação que está a acontecer no caminho de alguns jovens. E não apenas circunscrita a uma semana no ano litúrgico. Não. Eu conheço até dioceses que gostam de fazer 15 dias, porque uma semana é muito fugidia e, portanto, era interessante e é importante que ao longo do ano pastoral, ao longo de todo o ano e da experiência, de facto, haja iniciativas de campos de férias, de encontros, de testemunhos, de presença. O próprio seminarista, quando está em férias, não deixa de ser seminarista e, portanto, pode ser uma provocação para o outro. Eu lembro-me que, depois de eu ir para o seminário menor, numas férias de Natal, houve um conterrâneo meu que veio perguntar-me como é que era o seminário. Eu contei-lhe tudo e ele sentiu fascínio, e é hoje padre também. E, portanto, é a vida, é nas teias da vida que a vocação acontece. Sendo a vocação esse encontro de Jesus que chama e a liberdade de cada um que se atreve a responder-lhe, ou pelo menos a conhecer o que é essa experiência tão bela de alguém poder ser enamorado por Jesus, ao ponto de depois poder dedicar toda a sua vida ao serviço das comunidades. A Comissão Vocações e Ministérios tem acompanhado em alguns encontros virtuais também, porque foi necessário fazê-lo assim, através do Zoom, um ou outro encontro que está programado a ser presencial, tem acompanhado a vida dos seminários, também nestes tempos novos e com a pandemia em circunstâncias novas, no cuidado que é preciso ter no contacto para com as comunidades e os jovens. Também acompanhado como é que os seminários, com muita criatividade, têm continuado a formar e a ir ao encontro das comunidades. Está também em mãos a elaboração de uma ratio nacional que bebe da ratio fundamental da Igreja, para que a proposta formativa dos futuros presbíteros seja contextualizada no nosso país, concretamente, sendo que depois cada seminário tem o seu projeto próprio. E, portanto, tem havido muita comunhão, muita partilha, muito diálogo, na perspectiva de que todos possamos aprender uns com os outros. E é, de facto, esta sinodalidade que tem marcado a nossa experiência eclesial no que toca ao acolhimento, acompanhamento e formação das vocações sacerdotais. A estatística também se vai fazendo na perspectiva de sabermos quantos seminaristas, quantos pré-seminaristas, quantas ordenações por ano. Esse é um aspecto que vai sendo também acompanhado, mas mais importante que isso é, de facto, que pontos comuns. Cada diocese tem a sua história, a sua experiência concreta, ainda mais contextualizada. E a Ratio Fundamentalis pede isso. Porém, a nível nacional também precisamos, e temos-los feito, precisamos de encontrar pontos-chave que todos comungamos, seja eles ao nível de certas dificuldades ou até de resposta e de soluções no acompanhamento. E isso é bom ter presente, porque, no fundo, a ação de formar tem coisas que são próprias de cada diocese, mas depois tem outras que são comuns. Portanto, o caminho feito de reflexão e também o da ratio nacional tem muito a ver com aspectos da pastoral vocacional, dimensões da formação, pontos concretos da vida presbiteral e até da formação permanente do clero, que todos comungamos, ou seja, são pontos comuns. E é bom tê-lo presente para que também nos sintamos em segurança a exercer a tal mediação de Jesus no acompanhamento das vocações.